Bom dia. Hoje eu vou falar sobre uma planta que eu tenho aqui em casa. Eu estava sentado ali naquela janela, é onde eu tomo o meu café da manhã. E eu estava ali meditando, porque geralmente eu tomo café sozinho da manhã porque é muito cedo. E eu comecei a olhar aqui para fora, para o meu jardim. Uma coisa que me chamou a atenção foi que alguns anos atrás a minha mãe plantou um pé de pepino. Se você conhece a folha que tá. Esse pé de pepino, ele está crescendo. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele já tomou o meu portão, a grade toda aqui, ele já tampou o pé de gervão. Ali ele está em cima de um pé, no fundo ali, em cima do pé de jabuticaba. E que eu achei interessante, o que me chamou a atenção foi que vocês não vão ver, porque é muito fino. Na pontinha dele ele solta um fiapinho, como esse aqui, ó, bem fininho, e se agarra em qualquer coisa. E eu tava olhando lá de fora, eu vi que a ponta das folhas de coqueiro, que são fininhas assim, tem uma pontinha do pé de pepino enrolado nela, tentando subir. O que eu pensei com isso? Eu comecei a refletir que a nossa vida é cheia de pepinos. Você, como jardineiro, que sou eu, que abandonei isso aqui há alguns meses, faz tempo que eu não mexo aqui. Quando eu cheguei, eu plantei o pé de pepino, eu deixei ele, eu cortei ele para que ele ficasse só nessa parte aqui da grade, que é essas dois entre os pilares, para que ele pudesse tampar minha janela, para quando eu tivesse aqui a intimidade da janta, do café da manhã ou do almoço com a minha família, as pessoas que passassem na rua a gente tivesse um pouco de privacidade, né? E essa era a minha intenção. Ele tem dado muito pepino esse pé. E eu ofereço para as pessoas e alguns querem, outros não. Dificilmente uma ou outra pessoa vem aqui e leva um pepininho desse para casa. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei a refletir que na nossa vida tem algumas prioridades e a ansiedade são pensamentos que começam a povoar a nossa cabeça em relação ao futuro. A intenção era boa desse pé de pepino. Eu deixar ele crescer para tampar a grade aqui, para que eu tivesse privacidade com a minha família. Porém, ele tomou uma forma tão grande, porque eu não cuidei, e agora ele tampou meu pé de jabuticaba e eu já não tenho mais jabuticaba. A jabuticaba produziu muito, mas agora não produz mais porque o sol não pega nas folhas dela, ela está toda coberta lá ao fundo, se vocês podem ver depois dessa lâmpada. É um pé de jabuticaba, e ali não tem jabuticaba. E aqui eu tenho um pé de gervão junto a esse poste. Também já não dá para ver quase o pé do gervão, porque as folhas do pepino se alastraram sobre ele. E ele já está tampado, de formas que as pessoas não conseguem mais ver a utilidade desse pé de gervão, que é bom para o trato urinário, para um monte de coisa. O que eu quero dizer, o que eu pensei, o que eu estava pensando ali, tomando meu café, é que a ansiedade às vezes toma conta do nosso coração, de tal forma que se nós não cuidarmos dela, não deixarmos elas ao pé da cruz, porque Jesus disse que nós devemos levar todas as nossas ansiedades a Ele, se nós não levarmos a Ele, ou seja, se nós não dermos um limite para a nossa ansiedade, ela vai tomar conta de todas as coisas e todos os outros pensamentos bons que nós poderíamos ter. O pé de pepino frutifica, ele dá uma fruta, mas tem pouca serventia.
Então, pensar no futuro, estar preocupado com o futuro, faz parte do nosso dia a dia. Nós precisamos pensar, pensar, mas temos que deixar ele na cruz. Nossos pensamentos têm que estar na cruz, para que, não como esse pé de pepino. Algumas aves têm vindo se alimentar. 2, 3 aves diferentes eu vejo que vêm aqui e se alimentam desses pepinos quando eles ficam vermelhos. Então eles têm uma serventia para alguém. Mas se nós não cuidarmos dos nossos pensamentos, da nossa ansiedade, nós já nem dormiremos mais. E as pessoas também não vão ver mais os frutos que nós poderíamos produzir. Nós vamos parar de produzir frutos também, que é o caso da minha jabuticabeira e é o caso do meu gervão. Que quem conhece chega aqui e olha, é gervão, isso é muito bom. É bom pro rins, é bom para não sei o quê. A jabuticaba era fruta que quando eu tinha, quase todo mundo que chegava em casa, jabuticaba, eu quero um pouco, eu tirava um pouco, a pessoa levava. E hoje já não acontece mais isso. Porém, eu tenho os 2 pés ainda aqui plantados, mas o pepino tomou conta de tudo. Então eu, como jardineiro, tenho que decidir. Eu vou deixar que esse pepino, dentro de 1 ano mais, tome todas as árvores do meu quintal e se sobressaia sobre elas, ou eu vou ter que podá-lo e colocar um limite para ele. Dizer, olha, você vai até aqui, daqui para frente eu que mando, você não vai mais. E olha que eu tenho facão bom ali, tenho tesouro. O que faltou em mim foi a atitude de cortar os galhos dele para limitá-lo. Então, eu não posso jogar ele fora. Alguém disse para mim, planta um pé de maracujá no lugar desse pepino. Só que esse pepino tem um valor para mim, porque foi minha mãe que plantou. E quando eu arrancar ele, para mim tem um valor, foi minha mãe que plantou. Então, para mim, eu não vou arrancar esse pepino. Porque ele tem serventia, ele serve para alguma coisa, eu tenho uma memória afetiva. Mas se nós não cuidarmos até das nossas memórias afetivas, nós vamos deixar que isso se sobressaia sobre todas as outras coisas boas que nós podemos frutificar. E não vamos mais frutificar, porque os pensamentos, as memórias afetivas e os pepinos da vida vão tomar conta de tudo. Era isso que eu queria dizer. Desculpa o áudio grande, o vídeo grande, nem sei se vou conseguir postar isso. Mas eu tive vontade de gravar isso hoje. Eu não sou youtuber, não sou influencer, mas eu creio que tudo tem uma influência na nossa vida. Eu creio que quando nós temos um sentimento para fazer alguma coisa, devemos fazer, e eu assim fiz. Então tá aqui, eu vou ter que cortar esse pé de pepino e vou dar um limite para ele. E ele vai continuar frutificando, vai servir aos pássaros que virão aqui se alimentar, porque a Bíblia diz que Deus dá comida até os pardais. O pardal encontrou casas, porque é Deus que cuida disso tudo. Então, fica aí um conselho para você. Corte, apare os seus pés de pepino e não deixe que eles tomem conta das suas árvores que possam vir a frutificar e trazer alegria para as pessoas que passarem pela sua vida.